O elenco do Internacional está finalizando a sua preparação para enfrentar a equipe do Novo Hamburgo neste final de semana pelo Campeonato Gaúcho no estádio Beira-Rio. A equipe está praticamente definida, enquanto o time que está sendo preparado para a disputa do Campeonato Brasileiro está finalizando as atividades físicas que vão dar o lastro ao longo da temporada. Mas é claro que eu falo sobre o mercado de transferências e avanços importantes que o Internacional vem tendo. César Araújo, volante uruguaio, que esteve no Orlando City, entra definitivamente na mira do Internacional, que pode atravessar uma negociação com um gigante do futebol sul-americano. A gente atualiza a busca do Inter por centroavantes. Como anda a história de Pedro Raul e o atacante esloveno Von Bergar, que está na mira do Inter, mas recentemente entrou na mira de outro gigante do futebol brasileiro. Falaremos também sobre as propostas por um volante colorado que deve sair em breve do estádio Beira-Rio e a situação dos zagueiros. Félix Torres está chegando e Dória tem outro destino encaminhado. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Vamos começar falando sobre o dia de treinamentos no CT Parque Gigante. O Inter finalizando a sua preparação para enfrentar o Novo Hamburgo na estreia do Campeonato Gaúcho nesse domingo no estádio Beira-Rio. O time está definido, a gente já falou aqui sobre essa escalação de Antony, Benítez, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel e Alisson, Richard, Ronaldo, Alex, Iago Noal e Gustavo Prado com o Raikkonen na frente. Mas o time que vai disputar o Campeonato Brasileiro, os titulares do Internacional, tiveram um treinamento mais voltado para a parte física nesta quinta no CT Parque Gigante. A ideia é dar este lastro físico para que o time possa suportar toda a temporada, em especial esta primeira parte da temporada antes da Copa do Mundo, que já começa de maneira muito forte com o início do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero falar sobre mercado de transferências. Aliás, na tarde dessa quinta-feira, eu gravei um conteúdo aqui no canal sobre a mudança de rota feita no departamento de futebol do Internacional, e uma mudança de rota proposta pelo técnico Paulo Pezzolano e pelo executivo de futebol Fabinho Soldado. Os jogadores que antes estavam encaminhados com o Inter, Luiz Gustavo, Pedro Raul, Dória, tiveram a negociação esfriada e o Inter busca agora jogadores de outro perfil, de outra característica, em especial jogadores de uma maior intensidade física. E eu dei detalhes sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa quinta-feira, é só conferir aqui no canal. Sobre estes movimentos, o mais evidente deles é no setor do meio-campo. O Inter estava buscando a contratação de um primeiro volante, está buscando a contratação de um primeiro volante. Luiz Gustavo, Fernando estavam na mira, mas o Inter agora foca suas atenções em César Araújo, volante uruguaio de 24 anos que disputou a última temporada pelo Orlando City. O César Araújo chegou a ser cotado em outros clubes do futebol sul-americano. Boca Juniors demonstrou interesse pelo César Araújo, mas ele acabou não fechando. E nos últimos dias, ele está encaminhado com o Nacional do Uruguai. Mas a pedido do técnico Paulo Pezzolano, o Inter vai aprofundar a investida por este jogador. E o Inter, sim, pode atravessar a negociação do Nacional do Uruguai com o volante e trazer o volante para Porto Alegre. Existe a possibilidade grande de uma proposta ser feita ao jogador nos próximos dias para que ele tenha a possibilidade de jogar no futebol brasileiro. Convenhamos que do patamar financeiro, o Nacional não é um time muito competitivo, a Liga Uruguaia não é uma liga muito competitiva e por isso o Inter pode sair na frente por este jogador, César Araújo, 24 anos, volante. Vamos falar sobre outras situações como da dupla de zaga que o Inter está buscando. Tá? O Inter busca 2 zagueiros no mercado, um deles já está a caminho do Internacional, deve ser anunciado inclusive durante este final de semana, que é o Félix Torres, deve ser o primeiro reforço da temporada, zagueiro equatoriano de 28 anos. O negócio com o Dória esfriou, zagueiro brasileiro que estava no futebol mexicano. O São Paulo está encaminhando a contratação desse jogador, por mais que não tenha fechado ainda. Mas nesta quinta-feira, o Guillermo Almada,
técnico uruguaio que atualmente comanda o Oviedo da Liga Espanhola, concedeu uma entrevista para a Rádio Gaúcha. E nessa entrevista ele falou exatamente sobre esses dois zagueiros, o Félix Torres e o Doria, que trabalharam com ele, Guilherme Almada. Ele elogiou muito os dois, disse que o Félix Torres é um zagueiro de boa bola aérea, velocidade e imposição física, que tem muita projeção no cenário do futebol sul-americano, tanto que trabalhou com o Almada em dois times, no Barcelona de Guayaquil e também no Santos Laguna do México. E no Santos Laguna do México, quem era a dupla de zaga do Félix Torres? O Doria. Sim, os dois jogaram juntos em mais de 70 partidas no futebol mexicano. E o Guilherme Almada também elogiou bastante o Doria. Diz que é um zagueiro muito técnico, tem boa velocidade, uma boa perna esquerda e que fez boas temporadas no México a ponto de quase ir para a seleção mexicana. Mas o Inter acabou preferindo não avançar na contratação por este jogador e por isso ele está nesse momento fechando com o São Paulo, tá? Mas interessante esse relato feito pelo Guilherme Almada. Sobre centroavantes, Pedro Raul não definiu seu futuro ainda, tá? O Inter não avançou pelo jogador, mas ele não definiu seu futuro, ainda tá no Corinthians, e a ideia do Corinthians é liberar o jogador, mas tá segurando um pouco ele em função do transfer ban, que tá tentando resolver na janela de transferências. E o Von Bergar, atacante argentino/esloveno, que está sem clube agora, depois de encerrar o seu contrato com o São Lourenço, segue na mira do Internacional. Só que o detalhe é que o Corinthians agora também mira o Von Bergar como um atacante de referência que pode ser uma opção para o Corinthians. Quem trouxe essa informação foi o César Luiz Merlo, jornalista argentino da TIC Sports. O Inter tem a concorrência, além do Corinthians, que sondou o jogador, do Vitória e do Mirassol, tá? São clubes que querem também o Von Bergar, buscaram informações sobre esse jogador, mas o Inter sai um pouco na frente nessa concorrência. É questão do Inter definir se quer mesmo contratar este jogador, o Andrés Von Bergar, 31 anos de idade. Por último, eu quero falar sobre o volante Ronaldo, que desperta o interesse de 4 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele deve ser titular na estreia do Inter no Campeonato Gaúcho contra o Novo Hamburgo, até porque está usando o Gauchão como vitrine, mas ele recebeu sondagens do Remo, Chapecoense, também do Mirassol e do Vitória. São 4 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que sondaram a situação do Ronaldo, que demonstraram interesse pelo Ronaldo. Nenhuma negociação avançou, mas existe uma grande chance do Ronaldo não permanecer no Inter em 2026 e ser negociado nos próximos dias. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Nesta sexta-feira tem jogo válido pela Liga Árabe, tá? O Al Ittihad do Benzema joga contra a equipe do Al Kholoud. Odd do Al Kholoud, 7, empate 4.3, Al Ittihad tá pagando 1.4. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!